20 tecnologias mudaram a civilização como a conhecemos, mas não da maneira que você poderia esperar. Por exemplo, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Inteligência artificial e aprendizado de máquina revolucionaram quase todos os aspectos da vida moderna, impulsionando a automação, otimizando indústrias e transformando a maneira como os humanos interagem com a tecnologia. Em sua essência, esses sistemas processam grandes quantidades de dados, identificam padrões e tomam decisões inteligentes sem a entrada direta do humano. Os algoritmos de aprendizado de máquina melhoram continuamente ao longo do tempo, refinando sua precisão e eficiência em tudo, desde o reconhecimento de fala até a previsão financeira. Esta tecnologia remodelou economias ao automatizar tarefas que antes exigiam expertise humana. Motores de recomendação, impulsionados por inteligência artificial, personalizam experiências de usuário em plataformas como Netflix e Amazon. Enquanto robôs autônomos aprimoram a logística de manufatura e até mesmo a agricultura, na saúde, a inteligência artificial auxilia no diagnóstico de doenças, previsão de surtos e otimização de planos de tratamento, aumentando as taxas de sobrevivência e melhorando o cuidado ao paciente. Veículos autônomos alimentados por aprendizado profundo estão empurrando o transporte para um futuro onde motoristas humanos podem se tornar obsoletos. Olhando para o futuro, a inteligência artificial poderia se tornar uma parceira essencial na tomada de decisões humanas, gerenciando indústrias inteiras, políticas governamentais e até mesmo aspectos do dia a dia. Assistentes pessoais com inteligência artificial poderiam antecipar as necessidades dos usuários, enquanto robôs autônomos podem realizar cirurgias complexas. Ou construir cidades inteiras sem intervenção humana, a combinação de IA e computação quântica pode desbloquear avanços sem precedentes na ciência, permitindo que pesquisadores resolvam problemas antes considerados impossíveis, como erradicar doenças ou reverter as mudanças climáticas. À medida que a inteligência artificial continua a avançar, ela redefinirá o potencial humano, remodelando a civilização de maneiras que ainda estão além da imaginação. Número 2. A internet. A internet é uma das tecnologias mais impactantes da história, remodelando a comunicação, comércio, entretenimento e a maneira como as informações são compartilhadas mundialmente. O que começou como Advanced Research Projects Agency Network no final do século XX, evoluiu para uma vasta rede interconectada que agora conecta bilhões de pessoas em todo o mundo. Ao possibilitar a comunicação instantânea, acesso a informações ilimitadas e a rápida troca de ideias, a internet transformou o funcionamento das sociedades, derrubando barreiras e fomentando uma colaboração global sem precedentes. Em sua essência, a internet funciona transmitindo dados através de redes de computadores interconectadas, usando protocolos como Transmission Control Protocol, protocolo de internet. Websites, armazenamento em nuvem e serviços online são hospedados em servidores, permitindo que os usuários acessem informações de qualquer lugar do mundo. O surgimento da banda larga, fibra óptica e rede sem fio aumentou dramaticamente a velocidade e acessibilidade da internet, tornando possível a comunicação em tempo real e a transmissão em alta definição. Isso impulsionou o crescimento das mídias sociais, do comércio eletrônico e das economias digitais, permitindo que as empresas alcancem públicos globais e remodelando as indústrias tradicionais. Olhando para o futuro, a internet poderia se tornar totalmente descentralizada e alimentada por computação quântica, tornando-a mais rápida e segura do que nunca. A inteligência artificial pode criar motores de busca superinteligentes e assistentes digitais, e as interfaces cérebro-computador podem permitir o acesso à web usando apenas o pensamento. Redes de internet baseadas no espaço, como o Starlink, poderiam fornecer cobertura global contínua, eliminando as divisões digitais. A integração da internet na realidade aumentada e virtual poderia criar ambientes digitais totalmente imersivos, alterando fundamentalmente como os humanos trabalham, socializam e aprendem. Esses avanços levarão a internet além de uma ferramenta, transformando-a em uma parte profundamente integrada da experiência humana. 3. Avião.
O avião pode ser a invenção mais impactante na história do transporte, remodelando viagens, comércio e conectividade global. Antes de sua invenção, viagens de longa distância levavam semanas ou até meses por terra e mar. O primeiro voo motorizado dos irmãos Wright, em 1903, lançou as bases para uma indústria que encolheria o mundo, permitindo que pessoas e mercadorias se movessem entre continentes em apenas algumas horas. Ao possibilitar viagens mais rápidas, os aviões conectaram culturas, impulsionaram economias e remodelaram a guerra e a diplomacia. Os aviões funcionam gerando sustentação através de suas asas, utilizando princípios aerodinâmicos para contrabalançar a gravidade. Com o tempo, avanços nos materiais, sistemas de propulsão e aerodinâmica levaram a aeronaves mais rápidas, seguras e eficientes. A introdução das companhias aéreas comerciais, em meados do século XX, transformou a viagem aérea em uma parte essencial da vida moderna, apoiando o comércio global, o turismo e os negócios internacionais. O desenvolvimento de aviões de carga revolucionou as cadeias de suprimentos, permitindo transportar mercadorias para qualquer lugar do mundo com velocidade inédita. No futuro, os aviões poderiam se tornar totalmente autônomos, usando inteligência artificial para otimizar rotas e aprimorar a segurança. Avanços nas viagens supersônicas e hipersônicas poderiam reduzir o tempo de voo intercontinental para apenas algumas horas, tornando as viagens de longa distância tão convenientes quanto um curto trajeto. Combustíveis de aviação sustentáveis, aviões elétricos e até aeronaves movidas a hidrogênio poderiam reduzir o impacto ambiental, tornando a viagem aérea mais verde e eficiente. Além disso, poderiam surgir aviões espaciais, desfocando a linha entre aviação e exploração espacial, possibilitando voos comerciais além da Terra. Essas inovações continuarão a remodelar a mobilidade humana, ultrapassando os limites de velocidade e eficiência. Número 4. Geração e distribuição. A geração e distribuição de eletricidade são a espinha dorsal da civilização moderna, fornecendo a energia que impulsiona a comunicação, a indústria, o transporte e a vida cotidiana. Antes da adoção generalizada da energia elétrica, no final do século XIX, as cidades dependiam de lampiões a gás, motores a vapor e trabalho manual. A capacidade de gerar e distribuir eletricidade de maneira eficiente revolucionou a indústria, o transporte e a vida cotidiana. As fábricas se tornaram mais produtivas com a maquinaria elétrica, as casas foram iluminadas sem os riscos de chamas abertas e as comunicações floresceram com o surgimento do telégrafo e do telefone. A eletricidade é gerada por diversos meios, incluindo combustíveis fósseis, energia hidrelétrica, energia nuclear e fontes renováveis como vento e solar. As usinas de energia convertem energia mecânica em energia elétrica, que é então transmitida através de redes de alta tensão para casas, empresas e indústrias. A criação de redes elétricas permitiu a distribuição de energia em larga escala, conectando nações inteiras e tornando a eletricidade confiável uma necessidade fundamental. Olhando para o futuro, a geração de eletricidade poderia se tornar totalmente sustentável com avanços na fissão nuclear, energia solar baseada no espaço e armazenamento de bateria ultra eficiente. Redes inteligentes usando inteligência artificial poderiam otimizar a distribuição de energia em tempo real, reduzindo o desperdício e melhorando a eficiência. A transmissão de energia sem fio pode eliminar a necessidade de linhas físicas, permitindo o carregamento contínuo de dispositivos e veículos em qualquer lugar. Além disso, micro-redes descentralizadas podem tornar a eletricidade mais acessível em áreas remotas, garantindo o acesso universal à energia. Essas inovações continuarão a moldar a civilização, impulsionando o progresso tecnológico e possibilitando avanços futuros em quase todas as indústrias. 5. Smartphones. Os smartphones reformularam o século XXI ao mudar a forma como as pessoas se comunicam, acessam informações, conduzem negócios e navegam na vida diária.
O que começou como simples telefones móveis evoluiu para poderosos computadores de bolso que integram acesso à internet de telecomunicações, fotografia, navegação e inúmeras aplicações, combinando várias tecnologias em um único dispositivo. Os smartphones reformularam indústrias de mídia e entretenimento para comércio e educação. Os smartphones funcionam combinando microprocessadores avançados, telas sensíveis ao toque de alta resolução e tecnologias de comunicação sem fio, como Wi-Fi, Bluetooth e 5G. Eles utilizam sistemas operacionais como iOS e Android para suportar um vasto ecossistema de aplicações, possibilitando tudo, desde mensagens instantâneas e chamadas de vídeo até mobile banking e realidade aumentada. A integração de assistentes virtuais com inteligência artificial como Siri e Google Assistant aprimorou sua funcionalidade, permitindo que os usuários interajam com seus dispositivos por comandos de voz. No futuro, os smartphones poderiam evoluir de dispositivos portáteis para sistemas imersivos movidos à inteligência artificial. Interfaces neurais podem substituir telas sensíveis ao toque, permitindo que usuários controlem aplicativos e se comuniquem via conexões cérebro-computador. A realidade aumentada poderia unir experiências digitais e físicas perfeitamente, eliminando a necessidade de telas convencionais. Assistência avançada de inteligência artificial pode lidar com a maioria das tarefas diárias de forma autônoma, prevendo as necessidades do usuário e gerenciando agendas sem esforço. Os smartphones também podem se tornar centros descentralizados para identidade e segurança, utilizando blockchain e criptografia quântica para aprimorar a privacidade. À medida que esses dispositivos continuam a evoluir, eles provavelmente redefinirão a tecnologia pessoal, tornando a interação humana com o mundo digital mais intuitiva e integrada do que nunca. Número 6. Foguetes. Os foguetes impulsionaram a civilização humana para o espaço, possibilitando a tecnologia de satélites, exploração interplanetária e descobertas astronômicas. Desde os primeiros lançamentos bem-sucedidos em meados do século XX, os foguetes permitiram à humanidade ultrapassar a atmosfera terrestre, abrindo caminho para viagens espaciais, exploração planetária e avanços cruciais em comunicação e defesa. Sem a tecnologia moderna de foguetes, não teríamos sistema de posicionamento global, previsão do tempo e serviços de internet global. Os foguetes operam baseados na terceira lei de Newton. Para toda ação, há uma reação igual e oposta. Eles se impulsionam expelindo gases de exaustão em alta velocidade, gerados pela queima de propelentes químicos, criando o impulso necessário para escapar da gravidade da Terra. O voo espacial moderno depende de foguetes com múltiplos estágios que se desprendem conforme o combustível é consumido, aumentando a eficiência. A tecnologia de foguetes reutilizáveis, pioneira em empresas como a SpaceX, está tornando as viagens espaciais mais sustentáveis e econômicas. No futuro, os foguetes poderiam evoluir para veículos totalmente reutilizáveis, ultra-eficientes, capazes de tornar as viagens espaciais tão rotineiras quanto a aviação comercial. Avanços na propulsão nuclear e iônica podem reduzir tempos de viagem para planetas distantes, permitindo a colonização de Marte e exploração do espaço profundo. Elevadores espaciais ou sistemas de lançamento alternativos poderiam revolucionar o acesso à órbita, reduzindo a dependência de foguetes químicos. Ademais, voos espaciais comerciais poderiam impulsionar o turismo espacial, mineração de asteroides e até a construção de estações orbitais ou habitats lunares. À medida que a tecnologia de foguetes avança, continuará expandindo a presença da humanidade no espaço, desbloqueando novas fronteiras e possibilidades para o futuro. Número 7. Motor de combustão interna. O motor de combustão interna moldou o transporte moderno e a indústria, alimentando carros, caminhões, aviões e maquinário pesado que impulsionam a infraestrutura e o comércio globais. Desenvolvida no final do século XIX, essa tecnologia tornou o transporte mais rápido, eficiente e acessível para as massas.
impulsionou o surgimento de veículos pessoais, possibilitou a logística em grande escala e desempenhou um papel crucial na formação das economias modernas, apoiando o comércio global e o desenvolvimento de infraestrutura. Os motores de combustão interna funcionam queimando combustível, geralmente gasolina ou diesel, em uma câmara de combustão para produzir energia. Este processo gera gases de alta pressão que movem os pistões, convertendo energia química em movimento mecânico. Esta energia é então transferida para rodas, hélices ou equipamentos industriais. Com o tempo, avanços na eficiência de combustível, turboalimentação e controle de emissões melhoraram o desempenho, ao mesmo tempo que reduziram o impacto ambiental. Olhando para o futuro, o motor de combustão interna poderia evoluir para um sistema híbrido ou totalmente alimentado por combustível sintético, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Apesar dos veículos elétricos e a hidrogênio serem alternativas emergentes, o motor de combustão interna ainda pode ter um papel, especialmente na aviação, transporte marítimo e pesado. Inovações como biocombustíveis neutros em carbono, injeção avançada de combustível e combustão otimizada por inteligência artificial podem tornar esses motores mais limpos e sustentáveis. Além disso, componentes de motor impressos em 3D e nanomateriais podem aumentar a durabilidade e a eficiência. Embora se espere que a energia elétrica domine o transporte de consumidores, o motor de combustão interna pode continuar a evoluir, mantendo sua relevância em indústrias, onde fontes alternativas de energia permanecem desafiadoras para implementar. Número 8. Computador pessoal. O computador pessoal, também conhecido como PC, remodelou o final do século XX ao mudar como as pessoas trabalham, aprendem, se comunicam e se envolvem com entretenimento. Antes dos PCs, o poder de computação estava limitado a grandes mainframes usados por governos, universidades e corporações. O advento de computadores pessoais compactos, acessíveis e fáceis de usar trouxe o poder digital para casas e pequenas empresas, democratizando o processamento de dados e permitindo que indivíduos criassem, inovassem e se conectassem de maneiras sem precedentes. Os computadores pessoais operam usando microprocessadores, que lidam com tarefas de computação processando instruções digitais. Com o tempo, avanços no hardware, como processadores mais rápidos, maior memória e capacidades gráficas aprimoradas, melhoraram significativamente o desempenho deles. Sistemas operacionais como Windows, macOS e Linux forneceram interfaces intuitivas, permitindo aos usuários executar aplicações para processamento de texto, programação, jogos e comunicação online. A internet ampliou ainda mais o impacto dos PCs, possibilitando a conectividade global e o acesso a informações ilimitadas. Olhando para o futuro, os computadores pessoais podem evoluir para sistemas altamente compactos, movidos à inteligência artificial que não dependem mais de teclados e telas tradicionais. Interfaces cérebro-computador podem substituir métodos de entrada convencionais, permitindo interação com dispositivos usando apenas pensamentos. A computação quântica poderia tornar os PCs exponencialmente mais poderosos, resolvendo problemas complexos que atualmente estão fora de alcance. Além disso, ambientes totalmente imersivos de realidade aumentada e virtual podem transformar a computação em uma experiência interativa espacial. Com avanços contínuos, o computador pessoal provavelmente se tornará uma extensão ainda mais perfeita da inteligência humana, remodelando como as pessoas trabalham, aprendem e se comunicam na era digital. 9. Reatores de fissão nuclear. Os reatores de fissão nuclear têm sido fundamentais para fornecer energia às cidades, avançar na pesquisa científica e influenciar a estratégia militar global. Desenvolvida pela primeira vez em meados do século XX, a fissão nuclear proporcionou uma fonte de energia sem precedentes ao dividir núcleos atômicos, liberando vastas quantidades de energia. Esse avanço levou a duas aplicações transformadoras: usinas nucleares civis, que fornecem eletricidade para milhões, e o desenvolvimento de armas atômicas que remodelaram a geopolítica global. A fissão nuclear do hidrogênio funciona bombardeando elementos pesados, como urânio 235 ou plutônio 239, com nêutrons, fazendo-os se dividir e liberar energia na forma de calor.
Em usinas de energia, esse calor gera vapor que aciona turbinas, produzindo eletricidade sem emissões de carbono. Ao contrário dos combustíveis fósseis, a energia nuclear oferece uma alta produção de energia com uso mínimo de terra, tornando-a uma parte crítica das redes de energia de muitas nações. No entanto, preocupações com resíduos radioativos, acidentes nucleares e proliferação de armas tornaram a tecnologia de fissão altamente controversa. No futuro, a fissão nuclear poderia se tornar mais segura e eficiente através de avanços como reatores de sal fundido e reatores modulares pequenos. Esses designs oferecem mais segurança, menores custos e redução de resíduos radioativos. Além disso, a tecnologia de ciclo de combustível fechado poderia reciclar o combustível nuclear usado, reduzindo problemas de armazenamento de resíduos a longo prazo. Apesar da fusão poder substituir a fissão no futuro, os reatores nucleares de próxima geração podem permanecer como uma fonte de energia vital, contribuindo para a descarbonização da produção global de eletricidade. Na guerra, a dissuasão nuclear provavelmente continuará moldando as relações internacionais, com salvaguardas tecnológicas evoluindo para prevenir a proliferação de armas nucleares destrutivas. 10. Satélites de comunicação. Os satélites de comunicação tornaram a conectividade global possível, permitindo comunicação em tempo real, navegação precisa e transmissão de dados contínua em grandes distâncias. Antes do seu desenvolvimento em meados do século XX, a comunicação de longa distância dependia de cabos submarinos e ondas de rádio, com limitações significativas. O lançamento de satélites como o Telstar One em 1962 revolucionou as telecomunicações, abrindo caminho para transmissões globais de televisão, sistema de posicionamento global e infraestrutura moderna da internet. Esses satélites funcionam orbitando a Terra e retransmitindo sinais entre locais distantes. As estações terrestres enviam sinais para o satélite, que então os transmite para receptores em todo o planeta. Isso permite uma comunicação instantânea, mesmo em áreas remotas, sem infraestrutura tradicional. Hoje, os satélites de comunicação possibilitam a navegação por sistema de posicionamento global, redes móveis, previsão do tempo, resposta a desastres e operações militares seguras. Starlink e OneWeb estão trabalhando para fornecer internet de alta velocidade global, reduzindo a divisão digital. No futuro, satélites de comunicação poderão evoluir para sistemas autônomos controlados por inteligência artificial com criptografia quântica para segurança inviolável. Constelações avançadas de satélites em órbita baixa podem fornecer comunicação quase instantânea, sem atraso em todo o mundo, apoiando indústrias como saúde remota, veículos autônomos e pesquisa baseada no espaço. Satélites movidos a energia solar e autorreparáveis podem prolongar sua vida útil, reduzindo detritos espaciais. Além disso, podem surgir redes de comunicação interplanetárias, permitindo a troca de dados em tempo real entre a Terra, a Lua, Marte e além. À medida que a tecnologia de satélites avança, continuará a redefinir como os humanos interagem, navegam e acessam informações em escala global. Número 11. Telescópio. O telescópio é uma das ferramentas científicas mais importantes já criadas, permitindo à humanidade explorar galáxias distantes, estudar corpos celestes e expandir nosso entendimento do universo. Desenvolvidos pela primeira vez no início do século XVII, os telescópios permitiram aos astrônomos ver além da atmosfera da Terra, desbloqueando descobertas que reformularam a ciência e a filosofia. A observação de Galileu Galilei das luas de Júpiter, dos anéis de Saturno e das fases de Vênus forneceu evidências de que a Terra não era o centro do universo, desafiando crenças centenárias e alimentando a revolução científica. Os telescópios funcionam coletando e ampliando a luz usando lentes ou espelhos, permitindo que objetos celestes distantes sejam observados em detalhes. Com o tempo, avanços como o telescópio refletor, telescópios de rádio e observatórios baseados no espaço melhoraram dramaticamente nossa capacidade de explorar o cosmos.
O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, forneceu imagens de tirar o fôlego de galáxias distantes, nebulosas e exoplanetas, aprofundando nosso entendimento sobre as origens e a composição do universo. No futuro, os telescópios poderiam evoluir para ferramentas ainda mais poderosas, capazes de detectar vida em exoplanetas distantes e desvendando mistérios cósmicos. Observatórios de próxima geração, como o telescópio espacial James Webb, já estão ultrapassando os limites da astronomia infravermelha. Telescópios futuros, potencialmente construídos na Lua ou usando óptica quântica, poderiam observar exoplanetas em detalhes sem precedentes, detectando biosinais atmosféricos que sugerem vida extraterrestre. Interferômetros baseados no espaço podem fornecer resoluções milhares de vezes maiores do que os modelos atuais, permitindo que a humanidade olhe mais profundamente para o universo do que nunca antes. À medida que a tecnologia dos telescópios avança, nosso lugar no cosmos se tornará mais claro, abrindo novas fronteiras na ciência e exploração. 12. Televisão. A televisão se tornou uma tecnologia definidora do século XX, moldando o entretenimento, a distribuição de notícias e as tendências culturais, enquanto conectava públicos em todo o mundo. Para a sua invenção, as informações eram transmitidas principalmente através de jornais e rádio, limitando como as pessoas vivenciavam eventos além de seu ambiente imediato. A televisão revolucionou a mídia ao combinar imagens em movimento com som, trazendo transmissões ao vivo, conteúdo educacional e entretenimento diretamente para as casas em todo o mundo. A televisão funciona capturando imagens e som, transmitindo-os por meio de ondas eletromagnéticas ou sinais digitais, e exibindo-os em uma tela. Os primeiros modelos de televisão usavam tubos de raios catódicos para projetar imagens, mas os avanços modernos levaram a telas de alta definição, LED, diodo emissor de luz orgânico e até mesmo 8K. A introdução da transmissão em cores, em meados do século XX, aprimorou ainda mais a experiência de visualização, enquanto a tecnologia de satélite e cabo expandiu as opções de programação. Os serviços de streaming transformaram a maneira como o público consome televisão, passando de transmissões agendadas para conteúdo sob demanda acessível em qualquer lugar. Olhando para o futuro, a televisão poderia evoluir para experiências totalmente imersivas e interativas. Displays holográficos podem substituir as telas tradicionais, permitindo que os usuários interajam com o conteúdo em 3D sem a necessidade de headsets. A personalização por inteligência artificial poderia gerar notícias e entretenimento de acordo com preferências individuais, enquanto interfaces cérebro-computador podem permitir aos espectadores navegar pelo conteúdo usando apenas seus pensamentos. Além disso, a narrativa de realidade virtual ultra-realista poderia se fundir com a televisão, desfocando as linhas entre a mídia e as experiências da vida real. À medida que a tecnologia avança, a televisão continuará evoluindo, redefinindo como as pessoas consomem informação, entretenimento e narrativas em escala global. 13. Pólvora. A pólvora remodelou a guerra, a indústria e as estruturas de poder globais, alterando o curso da história através de seu uso em armas, construção e pirotecnia. Desenvolvida pela primeira vez na China do século IX, essa mistura explosiva de nitrato de potássio, carvão e enxofre foi inicialmente usada para fogos de artifício e exibições cerimoniais. No entanto, suas aplicações militares rapidamente se tornaram evidentes, levando à criação de primeiras armas de fogo, canhões e explosivos que remodelaram o combate e a conquista. A pólvora funciona através da combustão rápida. Quando acesa, a reação química produz gases em expansão que impulsionam projéteis a altas velocidades, tornando-a uma força efetiva em armamentos. A pólvora revolucionou a guerra ao permitir combates à distância, diminuindo a importância dos cavaleiros armados e castelos fortificados, à medida que se espalhava pelo mundo. A introdução de mosquetes, rifles e artilharia levou à guerra modernizada, onde a estratégia e o poder de fogo se tornaram mais críticos do que a pura força de trabalho. Além do uso militar, a pólvora também revolucionou a mineração e a construção.
Isso permitiu a detonação controlada de rochas, tornando mais eficiente a escavação de túneis, construção de estradas e extração de recursos. Isso abriu caminho para avanços industriais e grandes projetos de infraestrutura. Olhando para o futuro, o papel da pólvora pode diminuir em favor de armas de próxima geração, como canhões de trilho eletromagnéticos e armas de energia direcionada. No entanto, seus princípios provavelmente permanecerão relevantes em explosivos especializados para mineração, demolição e exploração espacial. Novas formulações com maior estabilidade e precisão poderiam aprimorar suas aplicações, minimizando o impacto ambiental. Apesar das alternativas modernas, o legado da pólvora como catalisador para a evolução tecnológica e militar permanece incomparável. Número 14. Microscópio. O microscópio abriu um mundo oculto para os cientistas, expandindo dramaticamente o conhecimento em biologia, medicina e inúmeros outros campos desenvolvidos no final do século XVI e início do século XVI-XVII. Os microscópios permitiram aos cientistas ver além das limitações do olho humano, revelando organismos microscópicos, estruturas celulares e os blocos de construção fundamentais da vida. Essa descoberta levou ao nascimento da microbiologia e estabeleceu a base para a medicina moderna, permitindo aos pesquisadores estudar bactérias, vírus e mecanismos de doenças em detalhes sem precedentes. Os microscópios funcionam usando lentes para ampliar objetos minúsculos, tornando-os visíveis em altas resoluções. Os modelos iniciais usavam lentes de vidro simples, mas os avanços levaram a microscópios compostos com várias lentes, melhorando significativamente a clareza e a ampliação. A invenção do microscópio eletrônico, no século XX, expandiu ainda mais as capacidades, permitindo aos cientistas observar moléculas individuais em estruturas atômicas. Isso desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de vacinas, pesquisa genética e nanotecnologia, ajudando a combater doenças em biotecnologia avançada. No futuro, os microscópios poderiam evoluir para dispositivos de imagem quântica ultra-precisos, capazes de observar interações moleculares em tempo real em um nível atômico. A integração avançada de inteligência artificial pode permitir a identificação automatizada de doenças, acelerando o diagnóstico e a medicina personalizada. Sondas nanoscópicas poderiam revolucionar a cirurgia, permitindo intervenções médicas ao nível celular. Além disso, microscópios baseados no espaço poderiam analisar amostras extraterrestres, procurando por vida microscópica além da Terra. À medida que a microscopia continua a evoluir, ela irá expandir os limites da ciência, desbloqueando percepções mais profundas sobre a natureza fundamental da vida e do universo. Número 15. Rádio. O rádio tornou-se uma pedra angular da comunicação no início do século XX, moldando o entretenimento, a transmissão de notícias e os sistemas de resposta a emergências. Antes de sua invenção, a comunicação a longa distância era limitada pela telegrafia com fio e pelas notícias impressas, restringindo a velocidade de compartilhamento de informações. O rádio introduziu a transmissão de áudio sem fio, tornando possível transmitir notícias, música e eventos ao vivo instantaneamente para milhões de pessoas, moldando a cultura e a sociedade de maneiras sem precedentes. O rádio funciona convertendo som em ondas eletromagnéticas que são transmitidas pelo ar e recebidas por rádios, onde os sinais são convertidos de volta em som. Os primeiros rádios usavam modulação de amplitude, também conhecida como amplitude modulada, seguida por modulação de frequência, também conhecida como frequência modulada, que melhorou a qualidade do som. A tecnologia se espalhou rapidamente, com o rádio se tornando um item básico nas casas nas décadas de 1920 e 1930, fornecendo atualizações em tempo real sobre eventos mundiais, discursos políticos e entretenimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rádio desempenhou um papel crítico na comunicação e propaganda de guerra. Mais tarde, tornou-se uma força motriz na cultura popular, lançando as carreiras de músicos, apresentadores de talk shows e comentaristas esportivos. No futuro, o rádio pode se tornar uma experiência interativa, conduzida por inteligência artificial, integrando-se a assistentes digitais e interfaces neurais.
A comunicação quântica possibilitaria transmissões quase instantâneas e sem interferências, enquanto redes de rádio, via satélite e internet ofereceriam cobertura global ininterrupta. O rádio personalizado e sob demanda, com inteligência artificial, poderia selecionar conteúdo em tempo real, adaptando-se aos humores e gostos dos ouvintes. Conforme a tecnologia evolui, o legado do rádio como uma forma universal e acessível de comunicação seguirá moldando o modo como as pessoas se conectam e compartilham informações globalmente. Número 16. Agricultura. A agricultura desempenhou um papel crucial na história humana, permitindo que as sociedades passassem de estilos de vida nômades para estabelecer assentamentos permanentes e civilizações complexas. Antes de seu desenvolvimento cerca de 10 mil anos atrás, os primeiros humanos dependiam da caça e coleta, o que limitava o crescimento populacional e exigia movimento constante em busca de comida. A capacidade de cultivar plantações e domesticar animais proporcionou um suprimento estável de alimentos, permitindo que as pessoas se estabelecessem em um lugar, levando ao surgimento de cidades, comércio e desenvolvimento cultural. A agricultura funciona através da criação seletiva de plantas e animais para a produção de alimentos, utilizando técnicas como irrigação, cultivo do solo e rotação de culturas para maximizar a produção. Ao longo de milhares de anos, inovações como arados, fertilizantes e equipamentos agrícolas mecanizados aumentaram drasticamente a produção de alimentos, sustentando populações maiores e avançando economias. A Revolução Verde do século XX introduziu culturas de alto rendimento, fertilizantes sintéticos e pesticidas, reduzindo drasticamente a fome e aumentando a produção global de alimentos. No futuro, a agricultura poderia se tornar uma indústria totalmente automatizada e movida à inteligência artificial com drones, colheitadeiras robóticas e culturas geneticamente modificadas, sendo usados para a agricultura de precisão. Projetadas para climas extremos. A agricultura vertical e a carne cultivada em laboratório são alternativas sustentáveis à agricultura tradicional, pois reduzem o uso de terra e água. Além disso, avanços na biologia sintética podem permitir que as culturas se autofertilizem ou resistam a pragas sem produtos químicos. Com o surgimento da agricultura inteligente em relação ao clima, a agricultura se tornará mais eficiente, resiliente e capaz de alimentar a crescente população global, minimizando o impacto ambiental. Esses avanços continuarão moldando a civilização, garantindo a segurança alimentar em um mundo em constante mudança. 17. Lâmpada. A lâmpada mudou a vida cotidiana ao tornar a iluminação artificial amplamente acessível, prolongando as horas de trabalho, melhorando a segurança e remodelando os espaços de vida modernos. Antes de sua invenção no final do século XIX, a iluminação artificial dependia de velas, lamparinas a óleo e lampiões a gás, que eram ineficientes, perigosos e caros. O desenvolvimento da lâmpada elétrica por Thomas Edison, Joseph Swan e outros inventores tornou a iluminação brilhante, duradoura e segura amplamente acessível, estendendo as horas de trabalho e lazer além dos limites da luz natural do dia. As lâmpadas funcionam passando uma corrente elétrica através de um filamento em lâmpadas incandescentes ou excitando gases e fósforo em lâmpadas fluorescentes e de LED para produzir luz visível. Este processo simples, mas revolucionário, permitiu a eletrificação generalizada de casas, empresas e ruas, melhorando a segurança e a produtividade. Com o tempo, os avanços na tecnologia de iluminação trouxeram alternativas eficientes em energia, como as lâmpadas LED, que consomem bem menos energia e duram muito mais que as luzes incandescentes tradicionais. No futuro, a tecnologia de iluminação pode evoluir para sistemas inteligentes integrados que se adaptam dinamicamente às necessidades humanas. A iluminação controlada por inteligência artificial ajustaria o brilho e a cor com base na hora do dia, humor ou atividade. Lâmpadas com coleta de energia sem fio eliminariam a necessidade de cabos, usando energia ambiente.
A iluminação bioluminescente avançada, inspirada na natureza, pode substituir completamente as lâmpadas tradicionais, criando uma iluminação autossustentável. À medida que a iluminação continua a evoluir, ela não apenas aprimorará a vida cotidiana, mas também contribuirá para a eficiência energética global e a sustentabilidade ambiental. Número 18. Prensa de impressão. A prensa de impressão tornou a comunicação em massa possível, permitindo a produção rápida de livros e documentos, expandindo a alfabetização e moldando a disseminação do conhecimento. Desenvolvido em sociedades por volta de 1440, por Johannes Gutenberg, a prensa de impressão permitiu a produção em massa de livros, substituindo o processo lento e trabalhoso de manuscritos escritos à mão. Essa descoberta reduziu drasticamente o custo dos livros, tornando o conhecimento mais acessível e alimentando a alfabetização, a educação e o progresso intelectual em todas as sociedades. A prensa de impressão funciona usando tipos móveis, onde letras e caracteres individuais são organizados em uma moldura, tintados e depois pressionados no papel. Esse processo mecanizado permitiu a reprodução rápida de textos, espalhando ideias mais rápido do que nunca antes. A invenção foi crucial na Reforma Protestante, permitindo a ampla distribuição dos escritos de Martinho Lutero, desafiando a autoridade da Igreja Católica. Também acelerou a revolução científica ao permitir que os estudiosos compartilhassem descobertas e construíssem sobre o trabalho uns dos outros, levando a avanços na medicina, física e astronomia. No futuro, a tecnologia de impressão poderia evoluir além do papel e tinta tradicionais. Inovações em impressão 3D já permitem a criação de estruturas complexas, desde próteses até edifícios inteiros. A nanoimpressão poderia possibilitar a produção de dispositivos microscópicos para aplicações médicas e científicas. A publicação automatizada impulsionada por inteligência artificial poderia personalizar ainda mais a distribuição de conteúdo, gerando instantaneamente livros e materiais adaptados a leitores individuais. À medida que a tecnologia de impressão continua a avançar, sua capacidade de disseminar conhecimento, criar novas indústrias e impulsionar a inovação permanecerá como um pilar do progresso humano. Número 19. Motor a vapor. O motor a vapor desempenhou um papel fundamental na Revolução Industrial, impulsionando avanços no transporte, na manufatura e no crescimento econômico em escala global. Desenvolvidos no século XVIII, os primeiros motores a vapor, como os aprimorados por James Watt, forneceram uma fonte confiável e poderosa de energia mecânica, substituindo rodas d'água e trabalho humano ou animal. Essa inovação lançou as bases para a indústria moderna, permitindo que as fábricas operassem de maneira eficiente e produzissem em massa mercadorias em uma escala sem precedentes. Os motores a vapor aquecem água para gerar vapor, que se expande e aciona pistões ou turbinas. Esse movimento é então convertido em trabalho mecânico para alimentar máquinas, locomotivas e navios. A capacidade de gerar energia independentemente de forças naturais como vento ou rios tornou os motores a vapor altamente versáteis. Os trens a vapor revolucionaram o transporte terrestre, diminuindo muito o tempo para transportar cargas e passageiros. Os navios a vapor possibilitaram o comércio global e a expansão naval, fortalecendo economias e conectando partes distantes do mundo como nunca antes. Olhando para o futuro, embora as tradicionais máquinas a vapor tenham sido em grande parte substituídas por sistemas elétricos e de combustão interna, os avanços na tecnologia a vapor ainda podem desempenhar um papel na energia sustentável. As turbinas a vapor modernas permanecem vitais para a geração de energia, particularmente em usinas nucleares e geotérmicas. Inovações em energia a vapor de alta eficiência e sistemas fechados podem torná-la uma fonte de energia mais limpa e eficaz. Além disso, futuras missões de exploração espacial podem adaptar a propulsão a vapor para viagens espaciais profundas, utilizando depósitos de gelo em outros planetas como combustível. Embora sua era de auge tenha passado, o legado do motor a vapor continua a influenciar a engenharia moderna e as soluções de energia. 20.
As ferrovias foram uma tecnologia definidora do século XIX, melhorando drasticamente o transporte, expandindo o comércio e moldando o crescimento das cidades e indústrias. Antes de sua invenção, viagens e comércio de longa distância dependiam de lentas carruagens puxadas por cavalos e vias fluviais ineficientes. A introdução de locomotivas movidas a vapor e extensas redes ferroviárias reduziu drasticamente os tempos de viagem, tornando o movimento de mercadorias e pessoas mais rápido, mais barato e mais confiável. Essa conectividade alimentou a industrialização, expandiu mercados e facilitou o crescimento econômico em escala global. As ferrovias utilizam trilhos e locomotivas para transportar eficientemente cargas pesadas a longas distâncias. Os primeiros trens eram movidos por motores a vapor que convertiam calor em energia mecânica para impulsionar as rodas. Mais tarde, os trens a diesel e elétricos substituíram o vapor, aumentando a velocidade, confiabilidade e eficiência energética. As ferrovias conectaram áreas rurais a centros urbanos, incentivando a migração e permitindo o rápido crescimento das cidades. A expansão das ferrovias também desempenhou um papel-chave na guerra, permitindo que os exércitos movessem tropas e suprimentos rapidamente por vastos territórios. No futuro, a tecnologia ferroviária poderia evoluir para sistemas de transporte ultra-rápidos e hipereficientes. Sistemas de levitação magnética e Hyperloop poderiam permitir que os trens viajassem a velocidades superiores a 600 milhas por hora, reduzindo o tempo de viagem entre as principais cidades para minutos em vez de horas. A automação com inteligência artificial poderia aprimorar horários, diminuir atrasos e elevar a segurança. Avanços sustentáveis, como trens movidos a hidrogênio ou integrados com energia solar, podem reduzir ainda mais o impacto ambiental. Com a contínua inovação, as ferrovias permanecerão um componente vital do transporte global, integrando-se perfeitamente com as emergentes cidades inteligentes e redes de transporte autônomas. Obrigado por assistir. Não perca o próximo vídeo sobre o futuro das tecnologias.